Buenas, pessoas concurseiras. A pedido de uma aluna, vou resolver aqui agora as questões da prova do Banrisul, do Banco do Rio Grande do Sul, tá? Banco do Estado do Rio Grande do Sul, concurso feito pela Sesgran Rio. Beleza? Então é a prova de número 5. Se alguém tem alguma outra prova, se a prova é diferente, pode mandar que o professor resolve. Certo? Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, dá um break, te inscreve, ativa o sininho aí para receber as notificações aqui do nosso canal. Não quer receber a notificação? Tudo bem, não ativa o sininho, mas te inscreve, a tua inscrição é muito importante. Faz os seus comentários, comenta aqui se tá bom, se não tá bom, se foi bem clara a explicação, isso ajuda muito pra gente. Beleza? E ainda, quer mandar alguma prova para o professor resolver? Pode mandar, entra em contato com o professor, que o professor vai resolver. Assim como o professor está resolvendo esta prova aqui a pedido de uma aluna. Beleza? Então, a prova do concurso do Banrisul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, feito pela Sesgran Rio. Certo? Vamos lá, 5 questõezinhas sacanas para vocês. Partiu? Primeira questão. Seguinte, ó, vamos ver, aqui pegar uma canetinha. 2 agências bancárias recebem cada uma 1.200 folhetos informativos sobre os fundos de investimento que oferece. Há 3 tipos de panfletos, um sobre fundos conservadores, outro sobre fundos moderados e o restante sobre fundos agressivos. A agência 1 recebeu 1.200 folhetos em partes proporcionais a 2, 3 e 5, referentes aos tipos de fundos conservadores, moderados e agressivos, respectivamente. Analogamente, a agência 2 recebeu seus panfletos em partes proporcionais a 1, 4 e 7. Quantos panfletos sobre fundos agressivos, quantos panfletos sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? Minha gente, então é o seguinte, vamos lá, o que a gente tem aqui, partes proporcionais, a gente tem uma divisão proporcional. Então vamos aqui, agência 1, tá? Agência 1. Olha só, folders sobre fundos conservadores, tá? Então, aqui, C de conservador, tá? São 2 partes de 1.200. Fundos moderados são 3 partes de 1.200. E os fundos agressivos são 5 partes de 1.200. Divisão proporcional. Como é que tu resolve divisão proporcional de uma maneira bem tranquila? Olha só, nós vamos fazer primeiro a divisão da agência 1, depois da agência 2. Divisão proporcional, tá? Tem assim, tu vai fazer o seguinte, vai ser a quantidade de folders conservadores, mais a quantidade de folders moderados, mais a quantidade de folders agressivos, tudo isso tem que dar 1.200 folders, ok? Só que como é que tu vai dividir proporcionalmente a 2, 3 e 5? Da seguinte maneira, tu vai utilizar aqui para dividir em 2, 3 e 5, o que a matemática chama de constante de proporcionalidade. Tu vai colocar um K aqui, que significa constante de proporcionalidade. E aí, ao invés de tu usar o C, que é a quantidade de folders do fundo conservador, tu vai usar 2K. Então, vai ficar 2K mais a quantidade de folders moderados, tu vai representar por 3K. Mais a quantidade de folders agressivos, tu vai representar por 5K. Isso tudo tem que dar 1.200, ok? Então, 2K mais 3K mais 5K vai dar 10K. Isso é igual a 1.200. Como está multiplicando o K por 10, eu divido ambos os lados por 10 dessa equação aqui, 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes K, K, igual. 1.200 dividido por 10, cancela os zeros, vai dar 120.
Então, a minha constante de proporcionalidade na agência 1 é 120. Então, quer saber, ó, quantos panfletos, né, sobre fundos agressivos a agência 2 recebeu a mais que a agência 1? Então, os agressivos, ó, a gente quer determinar quantos são os agressivos. Então, ó, os agressivos é igual a 5 vezes K. Os agressivos são 5, o K na agência 1 é 120. Então, 5 vezes 120, que é igual a 600. Então, quantos folders agressivos a agência 1 recebeu? Você recebeu 600, ok? Agora, vamos para a agência 2. A agência 2, ó, olha só. Aqui, deixa eu repartir aqui, né? Agência 2. A agência 2 recebeu folders conservadores, moderados e agressivos na proporção, ó. Conservadores, 1, moderados, 4 e agressivos, 7. Como é uma divisão proporcional, eu vou ter que usar a minha constante de proporcionalidade, K. Ó, vou usar a minha constante de proporcionalidade, ok? Essa constante de proporcionalidade é que faz a divisão, tá? Veja só, eu dividi a agência 1 aqui, ó. Vou colocar o 1 aqui, tá? Os folders agressivos, 1 aqui, em função dessa constante, que é 120. Da mesma forma, eu vou fazer na agência 2. Então, aqui, ó, o que a gente sabe, ó? Que os fundos conservadores mais moderados mais agressivos é igual, tem que resultar tudo isso, ó, igual a 1.200. Então, ao invés de tu usar o C de conservadores, tu vai usar o 1 vezes K. 1 vezes K é K, mais. Os moderados, tu substitui por 4K, ó. 4K, mais. Os agressivos, 7K. 7K. Isso é igual a 1.200. K mais 4K mais 7K vai dar 12K, igual a 1.200. Como eu estou multiplicando K por 12, eu divido ambos os lados por 12. Ok? 12 dividido por 12 dá 1. 1K. 1.200 dividido por 12, ó. 12 por 12 dá 1. Com aqueles dois zerinhos ali vai dar 100. Então, na agência 2, ó, a constante de proporcionalidade é 100. Ok? Então, quando a gente vai fazer a quantidade de folders agressivos da agência 2, tu vai fazer, ó, 7 vezes o K. Só que nesse caso aqui o K é 100, ó, tu vai dividir em função desse 100. Então, a agência 2, ó, vai ser 7 vezes 100, que vai dar 700. Ok? Então, a agência 2 recebeu 700 panfletos, enquanto que a agência 1 recebeu 600. Agora, ó, a gente determina a diferença, né? Que a questão está pedindo qual é a diferença da agência 2 para a agência 1. Então, vai ser 700 menos 600, que é igual a 100. Então, a diferença da quantidade de panfletos é 100, alternativa B de Brasil. Ok? Então, aqui nós temos uma questão, pessoal, de divisão diretamente proporcional, tá? A divisão diretamente proporcional, a gente soma as partes proporcionais que tem que dar igual ao total, tá bem? É uma questão típica da Cisgrão-Hill, né? Calculeira. A Cisgrão-Hill, ela tem essa característica de ser de muito cálculo, né? Tu tem, numa única questão, tu tem que fazer duas divisões diretamente proporcionais. Isso judia do peão lá, né? Judia do aluno que tá, do concurseiro que tá fazendo a prova. Tem que fazer duas divisões diretamente proporcional. Então, a banca não tem muita pena do concurseiro nessas horas, ok? Vamos para a questão de número 2. A segunda questão, que é a questão de número 17 da prova, tá? Que é a questão de número 2 que eu falei antes, é a segunda questão do vídeo, questão número 17 da prova. 7 clientes de um banco devem ser colocados em fila única. Então, são 7 clientes, ó. Sabe-se que há 3 clientes
3 clientes com idade igual ou superior a 65 anos, que devem ocupar as primeiras 3 posições da fila, necessariamente, sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Então, tem mais de 65 anos, ó, tá aqui a fila, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os primeiros 3, ó, tem que ter mais de 65 anos, tá? Então, não importa se tem 80, aqui pode ter um de 65 e aqui um de 90. A ideia é que aqui tem que ter mais de 65 anos. Os clientes com menos de 65 anos, que são esses aqui, ó, menos de 65 anos, vou colocar o azinho de anos, deverão ocupar as 4 últimas posições da fila, também sem qualquer restrição adicional de ordenação entre eles. Atendendo às restrições colocadas, até quantas filas distintas, ou seja, diferentes, podem ser montadas. Então, observa aqui comigo, ó, pessoal. Tu vai montar a fila, tá? Então, tu tem 3 clientes com mais de 65 anos, tá? Então, a primeira posição, tu tem quantos clientes com mais de 65 anos para ocupar? Tu tem 3 clientes, né? Qualquer um dos 3 pode ficar na primeira posição. Se aqui tu já tem um ocupando essa posição, dos 3, sobraram quantos? 2. Esses 2 podem ocupar, qualquer um deles pode ocupar a segunda posição. Então, aqui tu tem 2 opções de clientes. Na primeira posição, tu tem 3 opções de clientes. Na segunda, tu tem 2, porque um já está aqui. Aí, tu tem o segundo aqui. O terceiro, com mais de 65 anos, ficou solito. Tá aqui, ele vai ocupar essa posição, é só essa posição que tem para ele ocupar. Tá? Então, ó, o terceiro cliente, são 3 clientes com mais de 65 anos. O primeiro lugar da fila, tu tem quantos clientes para ocupar esse primeiro lugar? 3. O segundo, 2, por quê? Um já está ocupado aqui na frente, ó. E o último é apenas só ele, né? Porque o primeiro e o segundo lugar da fila já estão ocupados. Então, só tem um cliente com mais de 65 anos. Aqui, ó, as 4 últimas posições da fila, tá? São 4 clientes, ó, com mais de 65 anos, com menos de 65 anos. Então, a 4ª posição, que é a primeira aqui depois dos mais de 65, tu tem quantas pessoas para ocupar essa posição? Tu tem 4. Tá? Então, são 4 opções de clientes aqui. Um deles ocupa, tá aqui. Quantos sobram para esse lugar? Se um já tá ali, sobrou 3 para cá. Tá aqui ocupadinho, ó. Aí, isso aqui não é vírgula, tá, pessoal? É só tô marcando como se fosse o cliente, ó. Vou colocar aqui, ó, um triângulo, tá? Ó, é como se fosse já um cliente ocupado, ok? Então, nesse lugar tinha 4 opções de pessoas. Ocupou uma. Ficou para o segundo, 3. Para o terceiro, quantos sobraram? 2. Tá? Porque aqui já tem um, aqui tem outro e aqui sobrou 2. Eram 4 clientes. Um ocupou aqui, sobrou 3 para cá. Um ocupou aqui, sobrou 2 para cá. Esse 1 aqui ocupou, sobrou só 1 para cá. Ok? Tá, beleza. Distribuir a quantidade de clientes, a quantidade de opções. Quando a minha quantidade de opções é igual à quantidade de fila, no caso, ó, são 7 clientes, são 7 lugares, tá? A ordem entre eles não importa, tá? No sentido de que, é o mais velho, é o mais novo, é o que tem mais idade, não importa. Então, quando eu tenho uma quantidade de opções e o número de opções é igual à quantidade de possibilidades, nós utilizamos o princípio multiplicativo, ó. Nós vamos multiplicar essas opções. Então, aqui tu faz, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Daí depois, 6 vezes 4, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 2, 144. 144 vezes 1, 144. Então, quantas opções de filas que nós temos? Nós temos 144 opções. Alternativa D de Dinamarca.
Está bem? Então, aqui, ó, nós multiplicamos a quantidade de opções, tá? Porque a quantidade de clientes é igual à quantidade de lugares. Então, tu simplesmente distribui eles nos seus devidos lugares, né? Aqui, são 3 pessoas com mais de 65 anos. Então, o primeiro lugar da fila tem 3 pessoas para ocupar. Uma ocupa. No segundo lugar, sobra 2. No terceiro, sobrou só uma. Nos 4 últimos lugares, são 4 pessoas com menos de 65 anos. Então, esse lugar, tu tem 4 pessoas para ocupar. Uma ocupa, sobra 3 para cá. Uma ocupa aqui, sobra 2 para cá. Uma ocupa aqui, sobrou uma no último lugar, tá? E aí, depois, tu multiplica essas quantidades de possibilidades. O número de possibilidades tu multiplica, tá? Entre si vai dar ali os fatoriais, como a gente chama na matemática, deu 144. Beleza, minha gente? Lembrando, pessoal, o PDF dessas questões está disponível para vocês lá no canal do Telegram até 24 horas após a publicação do vídeo. Certo? Vamos para a próxima questão. Dando sequência, então, ao nosso vídeo, a questão de número 18, a terceira desse vídeo aqui. Olha só. Um banco montou um índice de desempenho, chamado L, para um dos seus serviços. O índice se refere a um atributo numérico, representado por A. Sempre positivo. Beleza, essa informação é muito importante, nunca pode ser negativo. Então, isso é uma condição de existência, né? Que ele seja sempre positivo. Por conta de o atributo A assumir valores muito altos, o índice L, montado pelo setor técnico do banco, foi concebido por L igual a logaritmo de 10 na base 10 de A. Por que logaritmo, professor? Porque logaritmo ele reduz, tá? Tu pega um número muito grande, o logaritmo consegue reduzir esse número, tá? O logaritmo é uma máquina de calcular da matemática. Em resumo, é isso. Há uma meta que nos próximos 5 anos o índice L aumente em 2 unidades. Ó, o índice L tem que aumentar em 2 unidades. A meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a... Muito bem. Primeiramente, vamos lidar com o nosso logaritmo, tá? Então, ó, L é igual a logaritmo de A na base 10. Desnecessária essa base 10 aqui, ó, tá? Porque se tu escrever, ó, aqui, eu vou usar um rascunho aqui, ó, logaritmo log de A. Se tu não escrever nada aqui, ó, se aqui tá em branco, tu sabe que é 10, tá? Então, esse 10 aqui era meio que desnecessário. No entanto, a banca deu uma dica. Qual é a dica? Ó? Olha só. Vamos dizer que, olha aqui, ó, no ano, hoje, tá? Hoje, tá? Esse A aqui, ele seja igual a 10. Olha só, a banca deu uma dica. Tu vai pegar o A e tu vai fazer ele igual a 10. Por quê, professor? Porque aqui tu tá o 10 aqui, ó. Tá indicando esse 10, essa é a dica da banca. Daí tu faz o seguinte, ó. Vai ficar logaritmo de 10 na base 10. Quando o logaritmando e a base são iguais, tu pode cancelar. 10 dividido por 10, isso vai ficar 1. Ok? Então, o logaritmo... Quando A igual a 10, ó, o que acontece? L é igual a 1. Olha só, por que o professor deduziu isso? Porque aqui, ó, tá o 10 aqui. E aí, 10, aqui é como se tu tivesse no 10 do logaritmando um expoente 1. Então, 10 cancela com 10, sobra aquele 1 ali, ó, tá? E isso tem lá das propriedades dos logaritmos. Quando a base quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado do logaritmo é 1, tá? Agora, eu tenho que aumentar 2 dígitos, ou seja, tá? Aqui, ó, nós temos o L1, que se refere ao ano
1, vamos dizer que é o hoje, tá? Para tu aumentar o L em duas unidades, ó, 2 unidades, ele tem que passar de 2 para 3. Como que eu vou passar de 2 para 3? Gente, aqui que tá a jogada, ó. Olha só, o A, eu escolhi fazer o A10. Se o A tem o expoente 1, dá 1, o logaritmo vai dar 1, tá? Logaritmo de 10 no expoente 1 de base 10 dá 1. Então, significa que daqui a 5 anos, tá? O que tem que acontecer? A tem que ter 10, tem que ser 10 elevado na 3, para te ter o L igual a 3. Como assim, professor? Ó, vamos olhar aqui, ó. L, 5. Ó, logaritmo de 10 na terceira, da base 10. Ok? Vou cancelar, ó, o logaritmando com a base. Resultado, 3. Beleza? Tá tudo ok, tá? Quando o logaritmando e a base são iguais, o resultado é o expoente. Certo? Resultado do logaritmo, né? Então, L5 daqui a 5 anos vai ser 3, ó, que é as 2 unidades a mais, ó. Aqui mais 2, 1 mais 2 dá 3. Aumentou 2 unidades. Tá, mas e agora? Por que mas, professor, que anarquia é essa assim, ó? Anarquia, pessoal, se dá do seguinte, ó. A banca, ela te deu uma dica, ó, que o logaritmo de base 10. Então, tu atribui ao A, hoje, 10. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 10, nada. Logaritmo de 10 na base 10, o resultado é 1. Isso sai lá das definições dos logaritmos, tá? Do resultado das propriedades do logaritmo. Quando tu tem aqui, ó, logaritmo de 10 elevado na terceira potência, base 10, cancela o logaritmando com o logaritmo, e aí o logaritmando com a base. Resultado vai ser o expoente, que é 3. Muito que bem, o que aconteceu, ó? O que aconteceu aqui? Tu tinha o A hoje, tá? Hoje, o A é 100. Daqui a 5 anos, ó, o A é igual a 10 na terceira. Mas 10 elevado na terceira potência é 1000, porque é 10 vezes 10 vezes 10. Eu multiplico o 10 por ele mesmo 3 vezes. Do 100, olha só, presta atenção aqui, ó. Do 10 para o 1000, o que aconteceu? Eu acabei dando a resposta aqui, né? O professor pensa na resposta, às vezes, assim, pá, larga. Do 10 para o 1000, o que aconteceu? Ó? Tu multiplicou o A por 100. Ok? Então, se o A hoje é 10, tu multiplica ele por 1000, vai dar 10 na terceira, e aí tu vai aumentar o L, ó, de 1 para 3. Tu vai aumentar 2 unidades o L. Então, o que vai acontecer com o atributo A de hoje para daqui a 5 anos? Tu tem que multiplicar o A por 100. Vamos analisar as alternativas. Ó, a meta, portanto, indica que é esperado que nos próximos 5 anos o atributo A seja igual a 100 vezes o atributo A atual. Exatamente, ó. Tu tem que multiplicar por 100. Alternativa A de Argentina. A banca foi bem mãezona, muito mãezona nessa questão aqui, porque ela colocou na letra A a alternativa correta, né? Não teve que pensar muito. E ela te deu essa dica aqui, ó. Tá? Ela colocou ali a base 10 do logaritmo aqui, ó, que é desnecessária. Se tu só escrevesse log de A, tá? Sem esse 10 aqui, tava certo, tá correto. Tu não precisa colocar esse 10. Certo? E aí a banca acabou dando uma dica de como resolver a questão. Ok? Então, uma questão de logaritmos que a banca cobrou aqui. Ó, certo? Na questão 18. Vamos lá para a próxima questão.
Dando sequência ao nosso vídeo, questão de número 19. Lembrando, pessoal, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreva, faça esse bem para o professor, te inscreva aqui no canal. E ainda, o PDF destas questões vai estar lá com exclusividade para o povo inscrito no canal do Telegram do professor. Tá aqui nas descrições. Aqui embaixo no vídeo, o link para tu entrar no canal, certo? Entra no canal, pessoal, e não no grupo, tá? É no canal do Telegram. Considere que, em média, 2 funcionários de um banco atendem 80 clientes. Então, ó, 2 funcionários atendem 80 clientes em um período de 5 horas. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes em no máximo 8 horas. Diante da média de atendimento considerada e da intenção do banco, qual é o número mínimo de funcionários a serem utilizados nessa equipe? Então, observa aqui, ó. Tu tem aqui 3 grandezas: funcionários, número de clientes e quantidade de horas. E tu tem um valor desconhecido. Então, aqui neste caso, nós temos qual é o conteúdo? Regra de 3 composta. Certo? Por que regra de 3 composta, professor? Porque são 3 grandezas envolvidas e um valor desconhecido. Quando é mais de 2 grandezas envolvidas, no caso, o que é grandeza? Aquilo que tu pode quantificar. Quantidade de funcionários, quantidade de clientes e quantidade de horas. Isso são grandezas. Tá? Tu tem 3 grandezas, mais de 2. Então, é regra de 3 composta. Quantas grandezas podem ter? Infinitas. Tá? Só para constar. Infinitas. Então, vamos lá. Ó. Vamos montar essa regra de 3. Ó. Eu gosto de ensinar utilizando a tabela. Tá? Então, aqui nós temos ó, funcionários, clientes, e horas, certo? Pelo amor de Deus, gente, horas é com H, tá? Só o H, não tem mais nada. Na sequência, ó, primeira linha da nossa tabela, as informações, ó, a informação que foi dada, ó, 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. Ó, primeira linha, somente a informação. 2 funcionários atendem 80 clientes em 5 horas. Segunda linha da tabela, vai a pergunta. O banco deseja montar uma equipe de funcionários para atender 500 clientes. Então, clientes, ó, passa para 500. Em no máximo 8 horas. Qual é o número mínimo de funcionários? Então, funcionários é X. E agora nós vamos para a análise realística da situação, tá? Análise real da situação. Vamos analisar as nossas grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais a essas grandezas. Em relação a quem? Em relação à grandeza que tem o X, que tem um valor desconhecido. Por isso, nessa grandeza que tem um valor desconhecido, tu vai cravar uma flecha, tá? Eu costumo colocar a flecha para baixo. Isso é uma questão de costume. Essa flecha não indica aumento nem diminuição, tá? É só sentido. Aí tu vai analisar, ó. Aqui, ó. Cada uma das 2 grandezas em relação a essa que tem a flecha. Então, a primeira grandeza, ó, clientes. Se aumenta a quantidade de clientes, pensa comigo. Se aumenta a quantidade de clientes, tu vai precisar de mais ou menos funcionários para atender esses clientes. Se aumenta a quantidade de clientes, tu precisa de mais funcionários. Olha só, aumenta clientes, aumenta funcionários. Então, tu vai colocar aqui em clientes uma flecha. Como aumenta clientes, aumenta funcionários, as 2 flechas têm o mesmo sentido. Então, essas 2 grandezas são diretamente proporcionais. Agora, vamos analisar horas e funcionários. Se aumenta a quantidade de funcionários, ó, vou colocar aqui a flechinha. Se aumenta a quantidade de horas, não de funcionários, se aumenta a quantidade de horas.
Para fazer o atendimento, tu precisa de mais ou menos funcionários? Ó, se eu tenho mais horas para atender, eu vou precisar de menos funcionários. Então, aumenta as horas, diminui os funcionários. Se tem mais horas, se a agência trabalha mais tempo, tu vai precisar de menos funcionários. Então, aumenta o tempo, diminui os funcionários. Flechas em sentidos opostos, ó. Aqui está aumentando, aqui está diminuindo. Aqui aumenta, aqui diminui. Então, sentidos opostos. Beleza. Determinei os sentidos das flechas. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais e essa aqui é a inversa. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos montar a nossa proporção. Tá? Como é que a gente monta a proporção numa grandeza, numa regra de 3 composta? Fiz coisa demais aqui. Tu vai escrever, tá? Tu vai escrever numa coluna, melhor, num lado da proporção, tá? Tu vai escrever num lado da proporção a coluna que tem a grandeza, que tem o x. Essa aqui, ó, o valor desconhecido, tu vai escrever ela de forma isolada. Como essas duas grandezas aqui têm o mesmo sentido, essa aqui está invertido. Essa grandeza aqui, ó, eu tenho que invertê-la, tá? Então, como eu escrevi o traço maior nesse lado, desse outro lado aqui, eu vou copiar os 2 sobre x, ó. 2 sobre x, tá? Podia copiar no primeiro, podia, tá? Só que eu escrevi o traço maior aqui, vou escrever aqui. Então, olha só, vou copiar agora aqui, ó. Essas outras duas grandezas que não tem letra, que não tem um valor desconhecido, eu vou multiplicar as duas proporções, as duas razões. Então, eu vou escrever, ó, 80 para 500 vezes, aqui, ó, pessoal, é que mora o perigo, tá? Porque essa flecha, essa grandeza, ela é inversa, então eu tenho que invertê-la, ó. Vou escrever 8 sobre 5, tá? Se eu tinha 5 para 8, aqui eu escrevo 8 para 5, ok? E agora a gente vai fazer as multiplicações, cancelamos esses 2 zeros aqui, ó, para não nos atrapalharmos muito, certo? E vamos aplicar a propriedade fundamental, ó. Como é que eu aplico a propriedade fundamental, ó? Produto dos extremos, 8 vezes 8 vezes x, é igual ao produto dos meios, 50 vezes 5 vezes 2. Então, vai ficar, ó, 8 vezes 8 vezes x, igual a 50 vezes 5 vezes 2. 50 vezes 5 vezes 2. Ok? E aí, como é que eu faço agora? Gente, eu vou falar... Ah, antes da gente continuar, ó, tanto faz tu escrever o x, os extremos, nesse lado quanto naquele. Por costume, a gente sempre escreve o x na esquerda e quem não tem x na direita, tá? Vamos resolver agora aqui. O que eu ensino aqui no canal, pessoal? Olha só, se o 8 vezes 8 está multiplicando o x, eu divido os dois lados por 8 vezes 8. E aí? E agora, professor? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. 8 vezes 8 dividido por 8 vezes 8, ó, cancela. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes x, x, igual. Aqui, ó, pessoal. Posso fazer algumas simplificações. Olha só. 2 dividido por 8, melhor, 8 dividido por 2 dá 4. Agora, o que mais que eu posso fazer, ó? Pegar outra cor aqui. 58 eu posso simplificar por 2, ó. Vai ficar 4 e aqui 25. Então, ficou, ó, 25 vezes 5 e aqui 4 vezes 4. Então, vamos lá. 25 vezes 5 vai dar 125. 4 vezes 4, 16. E ficou 125 dividido por 16, ok? Fazendo essa divisão, vai dar aproximadamente, ó, 7,18, tá? Eu não vou fazer agora a divisão, senão vai ficar um vídeo muito longo, ok? Então, ó,
125 dividido por 16, aproximadamente 7,18. O que pede a questão? A questão pede o seguinte, ó. Qual é o número mínimo de funcionários? Então, se dá 7,18, o número mínimo de funcionários são 8. Então, nós temos aqui a alternativa D, Dinamarca, 8. Tá? É um número mínimo de funcionários. Ok, minha gente? Então, uma questão de regra de 3 composta. Sesgran-Hill, né? Tu podia esperar mesmo uma regra de 3 composta, ao invés de uma regra de 3 simples. Vamos para a última questão da nossa prova. A última questão daqui da nossa prova, da banca Sesgran-Hill, prova do concurso do Banrisul. Estamos fazendo a correção da prova. Quem ainda, pessoal, não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa demão para o professor. Vamos lá. Então, para a última questão, olha só. Um banco possui um total de 1.000 clientes, dos quais apenas investem em pelo menos um dos fundos, A ou B. Então, aqui nós temos dois totais, ó. 1.000 clientes e 700 investem nos fundos A ou B. Sabe-se que o total de clientes que investe nos fundos, em ambos os fundos... Então, olha só, a priori, o banco está... A questão está falando... Está se referindo aos 700. Mas vamos lá, sempre que a gente começa, pessoal, sempre que a gente começa a resolver esse tipo de questão, eu gosto de já ir destacando os dados, ó. Então, total de clientes que tem o banco são 1.000. Nos fundos A ou B, investem 700, tá? Fundos A ou B investem 700. Sabe-se que o total de clientes que investem em ambos os fundos é igual a 250. Ambos os, então é A e B são 250. E que pelo menos 100 clientes investem apenas no fundo B. Então, no fundo B são 100 clientes, ok? Qual o número máximo de clientes que investem apenas no fundo A? Então, ó, o fundo A é a nossa incógnita. Então, nós temos dois tipos de fundo, o fundo A e o fundo B, tá? Então, quando a gente tem essa relação aqui, ó, tá? É dado um total. E aí, parte desse total tem uma intersecção, no caso A e B. Nós temos uma questão de diagrama, tá? Então, nós temos aqui o fundo A e aqui o fundo B, ó. Por onde tu começa? Essa questão aqui, ela até é bem tranquila para começar, tá? Mas a gente costuma começar pela intersecção, ó, que é o E. E, pessoal, é intersecção, ó. Essa partezinha aqui, ó, é o E. Então, A e B são 250. Apenas o B é 100. Essa questão até ela não é muito complexa, não. Apenas o B é 100. Só que a complexidade da questão está aqui, ó. Tu tem um total de clientes, mas desses clientes, 700 investem no fundo A ou B. Então, o total, nesse caso aqui, é 700. Quantos clientes investem no fundo A e B e somente no fundo B? Então, tu vai somar, ó, 250 mais 100. Isso vai dar um total de 350 clientes, ó. Então, 350 clientes investem no fundo A e B ou somente no fundo B. Quantos vão investir somente no fundo A? Olha só, como a questão se refere apenas a 700 clientes e não a 1.000, o que tu vai fazer? Tu vai fazer 700 menos esse 350 aqui, ó. Tá? 700 menos 350 dá 350. Então, o que isso indica? Que apenas no fundo A investem 350 clientes. Tá? 350 clientes investem apenas no fundo A. E aí, pessoal, olha só. Como é que tu sabe que tá certa a resposta? 350 mais 250 mais 100 dá 700. Ao todo, ó, no fundo A e B,
investindo no fundo A ou no fundo B, tem que dar 700 clientes. E 350 mais 250 mais 100 dá 700. Então, a resposta correta é a alternativa B de Brasil, tá? O grande pulo do gato dessa questão era tu perceber que a questão tem como total 700 e não o 1.000, tá? Não esse 1.000 ali, ok? Então, pessoal, encerramos aqui a correção da prova do Banco do Rio Grande do Sul.